E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, de qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, de qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho.
Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui eu estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá
fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins e Palmas e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, de qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui, só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito.
E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, de qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou
acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais.
essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá, fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então, quer aprender? Na bacia, estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, de qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá, fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó.
mas a massa está fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então, quer aprender? Na bacia, estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho, se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia.
bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então, quer aprender? Na bacia, estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil. Fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, de qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então, quer aprender? Na bacia, estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil. Fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, de qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão.
E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá, fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá, fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Eu uso esse dedinho seu
e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, de qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho, se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus
por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então, quer aprender? Na bacia, estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas, e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, de qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então, quer aprender? Na bacia, estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins, de Palmas,
e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um. Aí eu vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos transferir para essa forma, já untada com óleo polvilhado com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de esfirras aberta. É mais uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Gente, ficou simplesmente uma delícia. Bem macia, a massa bem sequinha, gente, bem crocante. Você morde, chega e estrala no dente. A massa derrete na boca. Então quer aprender? Na bacia estou adicionando 500 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturei tudo muito bem, deixei 5 minutinhos para a hidratação do fermento. Agora estou acrescentando a farinha de trigo, 500 gramas de farinha. Eu vou sovar minha massa aqui por uns 7 minutinhos. Olha o quanto é fácil, fica uma delícia, gente, essa massa. Top demais. Eu sou o Márcio, estou falando aqui de Tocantins e Palmas e já quero saber até onde minha receita está chegando. Então já escreve aqui para mim de qual lugar, qual cidade, estado você está vendo essa receita. Vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos temperar a carne. Aqui estou colocando sal a gosto, cheiro verde a gosto, uma pimentinha de cheiro, pimenta do reino a gosto, o suco da banda de um limão. E aqui agora eu estou acrescentando alho, 2 dentes de alho com um pouquinho de cebola, tudo processado, naquele processadorzinho manual. Aí misturo tudo muito bem. Agora eu vou reservar a minha carne. Enquanto isso, a minha massa já cresceu. Agora nós vamos dar uma leve sovada nela aqui só para sair o ar da massa, para ficar uma esfirra bem bonita. Dou uma leve sovada nela na bancada. Gente, essa receita tá top demais. Essa aqui ficou super deliciosa. Aí eu pesei, gente, vou fazer ela com 60 gramas, mas você pode fazer com 50. E pode fazer menor, pode fazer maior. Isso aí vai de cada um.
Aí vou fazer a bolinha aqui, ó, muito fácil, rendeu 14 bolinhas dessa. Agora, depois que eu fiz as bolinhas, eu vou untar minha bancada com farinha de trigo, ou pode ser também com fubá, fubá de milho. Se você não quiser fazer com a farinha, faz com fubá. E eu é porque não tô sem fubá aqui, por isso que eu tô fazendo com farinha de trigo, porque eu gosto de fazer com fubá. Olha o quanto é fácil. Você usa esse dedinho seu e os dedos mesmo e vai modelando assim, ó. Vai fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Olha aí o quanto é fácil. Agora, gente, agora se colocar a carne já temperada, que estava reservada, e aqui eu coloquei, gente, um pó de café para queimar, para expulsar as moscas, mas pense nas moscas abusadas. Olha o quanto é fácil. E a massa vai ficar bem fininha, aí fica essas bordazinhas assim, ó. Mas a massa tá fininha, ó. Agora vamos colocar, transferir para essa forma, já untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Estou fazendo aqui agora a última para fechar a forma. Olha aí, gente. Que maravilha. Rende muito. Se você quiser fazer para vender também, é bem lucrativa essa receita. Olha isso, turma. Quanto ficou bonito. E já fala para mim se vocês gostam de receitas fáceis. Marca pelo menos uma pessoa aí nessa receita para ela ver também. Olha aí como ficou. Aqui nem precisa você deixar ela descansar. Já leva para o forno, pré-aquecida a 200 graus por 30 a 35 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Nem precisa pincelar. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Ficou top. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais.